Nesse último domingo nós celebramos o Dia das Mães e essa data memorável nos traz muitas e boas reflexões. E eu tenho refletido muito sobre virtudes, sobre um jeito de ser e de viver que nos assemelha ao nosso Pai que está nos céus, sobre o propósito de vivermos as virtudes do nosso Pai, para que o nosso Pai seja tornado conhecido através da minha vida e da sua vida. Eu tenho refletido muito sobre isso, meu irmão e minha irmã, e eu gostaria de conversar um pouquinho aqui mais sobre esse assunto. E eu queria começar essa reflexão com uma pergunta que está sempre presente na minha mente, no meu coração, e a pergunta é: quem se parece mais com Deus? Quem se parece mais com Deus? Uma mãe ou uma criança? E eu acho legal porque eu trago muitas percepções sobre isso. E refletindo sobre todo o ensino que parte da vida de uma criança, lembrando aqui em duas passagens no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, quando os discípulos chegam até Jesus e perguntam a ele quem é o maior no reino dos céus, e o que é que Jesus faz? Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e diz assim: quem não se tornar como uma criança jamais entrará no reino dos céus. Jesus diz ainda: quem se faz humilde como uma criança, essa pessoa, esse é o maior no reino dos céus. Deixando claro que o seu ensino não tem a ver com orgulho, não tem a ver com vaidade, mas tem a ver com humildade. E muitas vezes também o conceito de humildade é distorcido, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Depois, como nós vemos nesse mesmo Evangelho de Mateus, lá no capítulo à frente, no capítulo 19, Jesus diz assim: deixai vir a mim as crianças, as criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. O reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a uma criança. Que lição de Jesus, né? Geralmente se diz que estes versículos promovem a inocência ou a simplicidade infantil. Mas, na verdade, a declaração de Jesus nos inspira, meu irmão e minha irmã, e nos ensina a sermos discípulos que vivem a humildade infantil. Nos ensina a termos um coração de criança e nos ensina mais ainda a sermos como uma criança que simples e humildemente ama. Mas tem algumas verdades que nós precisamos entender. O desejo de ser o maior no reino revela apenas a vaidade, o orgulho e, por muitas vezes, o autoempoderamento. Esses desejos são inconsistentes, são incoerentes com o ensino, com o Evangelho e com a vida de Jesus. A humildade é o caminho para a verdadeira grandeza. E assim, eu preciso falar um pouco mais sobre humildade, porque há muitas distorções acerca do que significa ser humilde, acerca da humildade. E humildade vem da mesma palavra que gera o termo humanidade. São palavras que têm origem numa mesma palavra. Vem do latim humus, e é mais ou menos assim: humus, humilis, humildade como virtude. Também parte de humus, homines, humanos, humanidade como natureza humana. Ou seja, ser humilde não tem a ver com diminuir-se, com apequinar-se. Não é isso. Humildade tem a ver, sim, com o fato de simplesmente ser gente. Humildade tem a ver com o fato de nós sermos humanos. Alguém que se importa com o outro, que respeita o outro, que acolhe, que ama. Isso é ser humilde. Porque, meu irmão, minha irmã, a lógica do Evangelho, esse Evangelho lindo de Jesus, é completamente invertida. O maior é o menor, o último é o primeiro, as crianças são acolhidas. E a criança aqui é referência de comportamento humano para que nós possamos nos perceber como genuínos discípulos de Jesus. Porque quando a gente olha para a vida através dos olhos de uma criança, com os olhos de uma criança, nós aprendemos que a pureza de coração não significa ingenuidade, meu irmão e minha irmã. A pureza de coração significa que a maldade que está à nossa volta não nos contamina. É só isso. Ser puro não é ser ingênuo, é não se permitir ser contaminado por essa maldade que nos cerca. E quando o nosso coração bate no modo criança, nós aprendemos que podemos permanentemente celebrar a vida e contemplar toda a beleza de viver, apesar e a despeito de quaisquer circunstâncias dessa vida, sejam elas boas ou sejam elas difíceis. Quando o nosso coração bate, vive
e enxerga o mundo através dos olhos de uma criança, a vida se apresenta muito mais encantadora. E essa visão realçada nos faz seres humanos melhor e o mundo se torna um lugar melhor. Meu irmão, minha irmã, nós podemos ter a pureza de uma criança sem sermos ingênuos, sem sermos meninos na nossa jornada de fé. A lição é nós termos o coração de uma criança sem sermos infantis, digamos assim, sem sermos meninos na nossa caminhada com Cristo. Ao contrário, nós podemos ter um coração de criança, porém crescendo e buscando o desenvolvimento da nossa fé, da nossa maturidade na jornada com o lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré. Por conhecermos o propósito de vivermos as virtudes do nosso Pai, nós nos submetemos ao processo. E qual é o processo? O processo é a nossa transformação de glória em glória, de fé em fé, a imagem e a semelhança do Deus revelado no Jesus Cristo de Nazaré, para que Cristo vá sendo formado em nós, para nós buscarmos permanentemente a estatura do Filho pleno, Cristo Jesus, para que nós possamos desenvolver a mente de Cristo. Esse é o propósito, para que nós possamos nos parecermos com o nosso Pai. Esse é o processo que visa sermos os filhos que têm a cara do nosso Pai, para a exclusiva glória do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Meu irmão, o propósito inspira o processo. E quando nós nos submetemos a esse processo de transformação de glória em glória, a semelhança, a imagem e a semelhança de Jesus, nós estamos assim caminhando na direção do nosso propósito, ou seja, vivermos como os filhos que revelam, que expressam, que comunicam as virtudes do nosso Pai, para que Deus seja visto, conhecido e glorificado através da minha vida e da sua vida. É isso. E nós estamos aqui falando que termos um coração de criança é uma referência boa, porque o coração é tido como o centro da personalidade humana. Não indica somente que o coração é a sede das nossas emoções e dos nossos afetos. Vai muito mais além. Nas Escrituras, coração inclui mente, emoção, vontade, ou seja, pensamentos, sentimentos e decisões. Coração significa o homem na sua totalidade. E Jesus está nos ensinando que a pureza, meu irmão e minha irmã, deve penetrar em todos os corredores da nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas motivações, desejos e na nossa vontade. E meu irmão, minha irmã, eu preciso dizer, a religião do interesse, a religião do medo, da culpa e das relações de troca, vai sempre dizer que esse é um jeito romântico de ser, que esse é um jeito nada prático de viver. A religiosidade dos dogmas e dos interesses próprios vai sempre dizer que esse jeito de ser e de viver é pieguice. E não é, meu irmão, não tem nada a ver. Porque Jesus está nos dizendo que não há vida fora desse ensino, não há vida fora do seu evangelho. Jesus está nos ensinando que a genuinidade do verdadeiro discípulo está em viver pelo referencial do amor e da graça nas nossas relações, amando como uma mãe e com a pureza e o coração de uma criança. É isso. Agora, mantendo o discernimento sem nos permitirmos contaminados por essa maldade que nos cerca. Ponto. É só isso. Meu irmão, minha irmã, nós podemos manter todos os nossos atributos, mesmo que esses atributos sejam relacionados à firmeza, à resiliência e à forma intensa como nós podemos enfrentar os obstáculos e os problemas que nos cercam. Entretanto, nós não precisamos perder a leveza, nós não precisamos perder a longanimidade, a paz e a singeleza, porque ser puro não é ser ingênuo, meu irmão, mas sim ser íntegro, ser reto, ter discernimento e a percepção do que ocorre ao nosso redor, mas sem nos deixarmos contaminar pela maldade que nos cerca. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? E aqui na nossa região, nós temos muitos ditos populares, frases e expressões que comunicam, por vezes, sabedoria popular. Eu quero trazer aqui algo que simplifique esse ensino. Aqui se diz que a rapadura é doce, mas é dura. Porém, quando a gente enxerga a vida pelos olhos de uma criança, nós entendemos que a rapadura é dura, sim, mas é doce. É dura, mas é doce. É o copo meio cheio.
E eu finalizo fazendo a pergunta novamente, para mim e para você, porque essa pergunta está permanentemente aqui no meu coração e na minha mente. Quem se parece mais com Deus? Uma mãe ou uma criança? Bem, eu penso que a resposta não importa muito, porque quando nós vivemos essa vida tendo como referencial o amor de uma mãe e a pureza de uma criança, eu penso que nós estamos aí cumprindo o propósito eterno para o qual Deus nos criou, que é o propósito de nós sermos a imagem e a semelhança de Deus para a exclusiva glória dele. E se o coração deseja, meu irmão e minha irmã, se o nosso coração deseja viver por esse referencial, então esse desejo vai produzir em nós um dínamo para que nós possamos viver o amor, esse amor tornado prático por meio da graça, a graça que é o jeito de darmos materialidade ao amor, que é o jeito como o amor ganha de tangibilidade, é o jeito como o amor se torna prático nas nossas relações uns com os outros. O amor amalgamado à pureza traduz Deus, e isso gera vida em nós, meu irmão e minha irmã, para que tudo isso ocorra visando o nosso próprio bem, visando o bem de todas as pessoas e a exclusiva glória de Deus, que é por esse referencial que nós vivemos, para que a nossa vida glorifique ao nosso Pai Celestial. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça bendita de Jesus, o Filho, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, em todo tempo e em todo lugar, no nome de Jesus. Um beijo, um abraço com a minha alma e uma ótima semana.